So, Hare Krishna. We're going to start. Vamos começar agora. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Charya. Beleza. Hare Krishna. Oh, Jamunão. O som tá saindo aí. Eu Lila Raj. Eu vou mexer. Tá bom, vamos começar. O que vamos fazer agora? Iniciação. Quem está organizando aí? Já. Então vamos fazer a iniciação agora. Sim. Ok, Charya. E cadê o vítima? Hare Krishna. Primeiro tem que prestar reverências, é nosso costume. Hare Krishna. E sem sapatos. Sem sapato. Tá bom, você entende, né, que é o movimento Hare Krishna, né? Tá certo, sabe o que tá fazendo, tá bom. Então, qual é o voto que você faz? Prometo não comer carne, peixe e ovos, não me intoxicar, não praticar sexo ilícito, não praticar jogos de azar, cantar no mínimo os 16 votos do Mahamanta Hare Krishna. Durante Todos os dias. todos os dias, é. Não é só no seu aniversário, né? Então, Jamuna, você cantou na japa? Quem cantou, Chandramukha Swami? Eu cantei, Charya. Eu cantei, ele era de Montes Claros. Montes Claros. Cidade bonita. Eu acho que já falei para você que eu parei por 1 hora em Montes Claros, mais ou menos em 75, por aí. Deixa eu falar. Cidade bonita. Então, tudo bem. Seu nome será o nome do Senhor Balaram, que é o Haladhara. Haladhara Dasa. A palavra Hala também existe em português. Em português, como R e L, né? São, às vezes, intercambiáveis, como no Brasil vocês dizem prazer, e em espanhol dizem placer, e em inglês, pleasure, ou francês, plaisir. Então, tem muita coisa assim com R e L. Então, em Haladhara, o nome de Balaram, se você substitui R, é Ara, como arar, e arado. Então, a palavra arado é sânscrito hala, ou ala, L e R. Então, o Senhor Balaram, porque ele porta o arado, é chamado Haladhara. Entendeu? Haladhara Das, é o Balaram. Ele usa seu arado como arma. Ele é muito bom em, como se diz em português, vale tudo. Vale tudo.
É. E Radai Pandit, você também é filósofo, né? Sim. Tem vários filósofos aí. E tem aquele outro, né? Mariti. Aqui é só time de elite, Tiago. Time de... só tem filósofo aí, né? A nova geração também, o Estirra. Quem? O Estirra Nando, o Dira. A nova geração. Onde? Cadê ele? Não estou vendo ele. Aqui, até a família aqui, ó, a esposa do Dira. Chega aí. Acabei de vem. Gasta Hare Krishna. Essa é a nova geração. O Dira, o Estirra. Muito bom. Como você diz no Brasil, Tassi de santo, né? Cheio de santo. Tassi de santo. Então, a iniciação, a Diksha em sânscrito, é um contrato, como, por exemplo, como normalmente, qual seria a palavra em português? Pacto, convênio, o convênio, como na Bíblia, Velho Testamento, se diz que Deus fez que com o povo judeu? Um pacto ou convênio? Pacto. O povo do pacto, dizem, né? Então, e Jesus disse que ele veio para renovar o pacto e fazer um novo pacto, que foi interpretado, isso é outro tema. Tópico, mas... aliança. Hã? Fala de aliança. Aliança? É. Aliança, é. Nova aliança. No dedo, né? Nova aliança. Nova aliança, para novo casamento. Então, nós também somos um povo do pacto, da aliança, porque na consciência de Krishna, um pacto, uma aliança é uma coisa formal, com regras, com compromissos mútuos. Iniciação é porque no mundo material, tudo que seja sério envolve um pacto, uma aliança assim, formal, matrimônio, negócios sérios. Inclusive, tem o famoso pacto social, né? Contrato social, que é o alicerce de uma sociedade civilizada. E assim as pessoas fazem jus, as pessoas fazem o que eles prometem. Isso é a base de civilização, de relacionamentos, de tudo. Sem essa honra, sem esse acordo de cumprir com a palavra, é só a vida é simplesmente selvagem. Assim, vida selvagem mesmo. O mais forte come o mais fraco. E nenhuma promessa vale nada. Por isso, na consciência de Krishna, nós somos uma sociedade séria e também existem alianças, anéis, né? Alianças e pactos, um tipo de contrato, não assim de dinheiro, infelizmente, né? Mas então o candidato promete seguir certos princípios e o guru também promete ser um guru autêntico, de não desencaminhar, de não enganar, de executar sua tarefa também com honra. Isso é o relacionamento entre guru e discípulo. E segundo nossa cultura, o discípulo de hoje, no futuro, deve ser também um guru.
quer dizer, isso é parampara. Parampara literalmente significa uma após outro. Uma após outro. Então, quando recebemos bênção, uma pessoa virtuosa, uma pessoa boa, naturalmente quer espalhar essas bênçãos. Por exemplo, um cientista que descobre um remédio que pode curar assim uma doença. O cientista não pensa, isso é só para minha família, isso é só para meus amigos. Naturalmente, esse remédio deve ser para o mundo inteiro. Qualquer coisa boa deve ser espalhada, oferecida ao mundo inteiro. E a melhor coisa é a consciência de Krishna. Assim que quando recebemos consciência de Krishna, naturalmente queremos espalhá-la. Isso é a tendência natural de uma pessoa culta, de uma pessoa civilizada, decente. E Krishna é Deus. Graças a Deus, né? Imaginem se Deus fosse feio. Seria... Que desapontamento, né? Ele é Deus, temos que adorá-lo, mas você não acha que é meio feio? Assim... Ele sendo Deus, seria dever adorá-lo, mas um Deus ou mal-humorado, né? Um Deus que meio zangado. Não sei. Seria realmente uma decepção enorme, né? Então, graças a Deus, Deus é cheio de muitas opulências. E o nosso dever é, primeiro, tentar compreender a consciência de Krishna profundamente. Quem entende profundamente prega, quem não prega não entende profundamente. Porque se você entende Krishna, necessariamente você entende que toda alma faz parte de Krishna. Então, uma pessoa não pode simultaneamente entender que essas pessoas são meus parentes e simplesmente ficar inativo quando essa família está sofrendo. Essas duas coisas não combinam. Não é possível entender que eles são sua família e eles estão sofrendo e você não faz nada. Isso é impossível. Se você não faz nada, você não entendeu muito bem de que realmente são seus parentes. Assim mesmo, quem não prega ou quem não ajuda a pregação está solidamente estabelecido na plataforma de Kanishta Adhikari. Kanishta em sânscrito significa o mais baixo em sânscrito. E se a ISKCON se tornar um movimento de terceira classe, isso seria muito lamentável. Mesmo. Aí é uma daquelas religiões que os pais ensinam para os filhos ensinam para seus filhos, e o assunto mais ou menos sobrevive, mas sem muita emoção, né? Então, quem realmente entende a consciência de Krishna se dedica segundo suas possibilidades, segundo sua capacidade, se dedica a propagar a consciência de Krishna. A ISKCON deve ser uma sociedade mobilizada e não só estacionada. Então, podemos ver se chamar ISKCON movimento é simplesmente um hábito linguístico
ou uma realidade sociológica? Se somos apenas uma religião ou realmente um movimento? Isso é uma realidade sociológica. Quer dizer, um grupo não é movimento só por se chamar assim. Você também pode dizer que eu sou um tigre, que eu sou presidente de, não sei, da Rússia. Bom, isso seria uma posição meio russa, né? Mas só falar, como você diz no Brasil, da boca para fora. Da boca para fora. Então, movimento, nós não somos um movimento só por falar assim. Temos que aplicar normas sociológicas para ver se somos simplesmente uma religião com alguns programas de compartilhar ou se realmente somos um movimento. E como todos sabemos, quando o Prabhupada estava aqui, tem uma mão aí. Entrou assim no... Então, por isso, peço a todo mundo que nos movimentemos. E Mariche, como vai sua filha? Bem, mano. Deus. Quer conversar com o senhor, fazer umas perguntas sobre o Krishna Oeste para a universidade? Sim. Fale para ela que deve combinar uma conversa. Marcar uma conversa. Então, qualquer pergunta sobre esses tópicos radicais e chocantes. É o rei da brincadeira. Sério. Não, sério, cara. Tiaradeva, pela experiência que a gente tem aqui em Vrajabhumi, que é claro que é uma realidade, uma situação específica e tudo, mas agora com esse contexto que a gente tem de ter o IBEV, o Instituto, que os meninos vêm, ficam aqui 6 meses, no ano tudo. Bom, resumindo, esses devotos também vão à rua distribuir livros, por exemplo. E as últimas conversas que eu tive com ele e outras pessoas aqui na cidade que lidam com jovens, eu também constatei um pouco isso. Hoje em dia, a rapaziadinha não tem muita paciência para ouvir conceitos. Os devotos reportaram isso na rua, eles querem coisa objetiva direta. Então, eles ficam perguntando para os devotos na rua sobre esses temas de interesse público geral e assuntos polêmicos, como aborto, que agora foi liberado na Argentina, na Irlanda, e outros temas assim, homossexualismo, casamento, tudo isso. E a pergunta é: o que o senhor acha de para Krishna Oeste? Eu acho que, claro, que cada devoto tem sua habilidade pessoal em lidar com assuntos e perguntas polêmicas, isso é indiscutível, mas a pergunta que o senhor acha, se para Krishna Oeste a gente tivesse, não estou falando sobre clichê, mas uma opinião um pouco mais unificada, vamos dizer assim, sobre esses assuntos, esses dois tipos, assuntos de interesse do público em geral e temas polêmicos dentro e fora da ISKCON. Um minutinho. Primeiro, assuntos de moralidade mundana, às vezes tem diferentes opiniões. Por exemplo, quando no Bhagavata, primeiro canto, quando Bhima e Krishna prenderam Ashwatthama e o levaram para o campo dos Pandavas, 2 devotos puros, Bhima e Draupadi, discordaram. Bhima disse macho e Draupadi disse sócio. Então, sobre aborto, eu diria, por exemplo, que isso depende da realidade.
Ninguém está disputando de que a mulher tem direito sobre seu corpo. Mas a pergunta é se o embrião é o corpo dela ou de outra alma. Então, se existe uma alma, o corpo do bebê mesmo pertence a essa alma. Se não existe uma alma, então talvez seja outra coisa, mas é por isso que temos que pensar racionalmente sobre o assunto. Sobre o homossexualismo, o problema hoje em dia é que o sexualismo, digamos, flagrante. Eu cresci num mundo em que o sexo era algo privado, não algo para se expor na praça. Então, pessoalmente, eu não quero saber da vida sexual de ninguém. Então, nós sugerimos que todo mundo tente avançar na consciência de Krishna. Não importa a orientação, todo mundo tem o mesmo direito a praticar consciência de Krishna e todo mundo tem o mesmo direito a estragar completamente sua vida se comportando como uma bestia. Então, o assunto não é de ser hetero-homossexual. O assunto é de ser civilizado ou bárbaro. Isso é o assunto. Qualquer pessoa que, obviamente, parte do início de uma certa realidade do corpo. Então, assim como você disse, quando você joga, quando você joga cartas, né? E você diz que você tem que jogar com as cartas que foram jogadas, né? E é assim mesmo, nós não estamos interessados na vida privada de ninguém. Queremos saber se uma pessoa tem interesse sério em se conhecer a si mesmo como alma eterna, que está além de qualquer orientação mundana. E é isso mesmo. Sobre o aborto, se existe uma alma, por exemplo, o argumento que o bebê dentro do embrião faz parte do corpo da mulher porque é dependente, mas mesmo depois de nascer, um recém-nascido, fisicamente, é 100% depende da mãe. E por isso, muitas sociedades antigas era permitido que a mãe podia matar seu filho, nato, assim. Pelo menos até uns 18 anos. Porque se você... Isso é verdade. Inclusive, essa realidade que enquanto o filho seja dependente, os pais têm o poder de vida e morte sobre o filho. Inclusive, essa premissa é a base da teologia cristã. Porque nessa sociedade bárbara era assim. Por exemplo, Paulo, que mais ou menos inventou uma religião que agora se chama cristianismo. É interessante que o argumento básico de Paulo é que nós somos filhos de Deus imperfeitos. E por isso, Deus, sendo um pai normal, deve matar-nos. Porque um pai normal mata um filho que não seja completamente obediente. Mas que Deus tanto amava o mundo que decidiu matar seu bom filho. Uma teologia, honestamente, para mim, meio psicótica. Imagine você pai, você diz que meu filho não me obedeceu perfeitamente, assim que devo matá-lo. Lógico.
Mas eu tenho um bom filho. Então, em vez de matar os filhos desobedientes, vou matar meu bom filho, porque eu preciso matar alguém. Então, Deus seria psicótico. Imagine, se eu sou pai, e se meus filhos não me obedecem perfeitamente, e obviamente, nos tempos de Jesus, não que os filhos de Deus não obedeceram nada, não é que todo mundo era malandro, todo mundo escrupava, todo mundo matava, não. Pessoas eram mais ou menos civilizadas. As pessoas, a maioria das pessoas tinham famílias, pagavam as taxas. Eram pessoas normais, vivendo dentro de uma civilização. Então, essa pregação de que mesmo pessoas que pagam os impostos, que geralmente não roubam, não matam, mas ainda assim, para não seguir perfeitamente a Deus, devem ser matados. Então, é uma filosofia bastante preocupante. Mas essa ideia de que enquanto os filhos dependem dos pais, e dependem dos pais, até os pais morreram. Porque no sistema romano, isso se chamava pátria e família, o pai da família. E que no sistema romano, o pai tinha poder absoluto sobre a família, poder de vida e morte. Então, essa lógica de que se uma pessoa A depende de uma pessoa B, B pode matar A. Eu acho que isso é um princípio moral muito perigoso. Isso é o argumento das pessoas que promovem o aborto. Que se A depende de B, B pode matar A. Então, pessoalmente, eu acho que isso é uma filosofia bastante preocupante. Quase pior que o presidente dos Estados Unidos. Quase pior. Ou mais ou menos igual. Sim, Goswamiji, querido Goswamiji, espero que todo mundo, depois de dar a maior parte do seu dinheiro para mim, se sobra um pouco, pode dar para Jamuna. Jamuna Goswami. Espero que não sobre muito, mas se sobrar, ele é um bom sannyasi. Tem que chegar mais para cá. Você leva em caso de estupros, né? Sim. Nesses casos também se fala que é possível fazer uma prova. Em caso de estupro, obviamente é um crime monstruoso. Mas será que outro crime monstruoso resolve? Será que a criança dentro da mulher estrupada é culpada? Em caso E será que, por exemplo, se você me apresenta uma proposta que essa pessoa aqui vai morrer, mas se você cuida dela por alguns meses, mesmo você sendo um pouco, como se diz, mesmo que não seja conveniente para você, mas você dando um espaço para essa pessoa não será assassinada. O que você vai dizer? Não, melhor matá-lo, porque realmente tem muito a fazer. Estamos falando de que tipo de sociedade? Que tipo de sociedade nem digna da palavra civilização? Eu acho que na rua que nós temos que estar preparados e confrontar
esses animais de duas pernas na rua. Eu acho que o dever do Vaishnava é de confrontar. Em Krishna West, nós não queremos insistir em coisas estranhas, desnecessárias. Então, não há nenhuma necessidade de impor aquela etnia indiana. Isso não tem nada a ver com a vida espiritual. Mas a verdade é a verdade. Krishna West não é água com açúcar. Inclusive, o ponto é este. Quando eu me apresento ao público em forma mais normal, como cidadão normal, isso me dá mais possibilidade de falar a verdade seriamente, abertamente. Queremos eliminar a parte estranha, não para dar água com açúcar, não para simplesmente esquecer a verdade e agradar um povo ignorante. Queremos falar a verdade. E por isso eliminamos tudo que seja estranho e desnecessário para poder falar a verdade. Claro que em forma diplomática, em forma inteligente, filosófica, não como regra. Não, você não pode fazer aborto porque é contra a nossa regra. É pecado porque declaramos que é pecado. Não, estamos apresentando lógica, raciocínio. Estamos promovendo uma vida humana racional, não dogmática, não vida de regras, mas vida de raciocínio. Isso é muito diferente. A maioria de crianças, por exemplo, estão deformadas, com microcefalia, que vão falecer logo depois do parto. Eu acho que tem que ver cada caso. Mas eu acho que justificar a morte, justificar a matança, dizendo que seria inconveniente por mim, por alguns meses, será inconveniente. Por alguns meses. Eu não vou morrer, a mãe não vai morrer, não vai perder nada, até pode receber dinheiro do Estado, nem vai custar nada, simplesmente inconveniente por alguns meses. Não, melhor matar. E a eutanásia? Eutanásia? Eu acho que as pessoas têm direito sobre sua própria vida. Seria considerado, por exemplo, suicídio? Se, por exemplo... eu acho que eu não favoreço a eutanásia, porque somos Krishna West e não Ásia, né? Mas o único caso que eu acho que uma pessoa, por exemplo, que tem uma doença incurável e está sofrendo dor severa que não pode ser mediada. E assim, uma pessoa que viver é um tipo de tortura. Eu acho que isso teríamos que conversar sobre isso. Mas assim, suicídio bem leve, por capricho, porque não estou feliz. Não, isso não. Eu acho que é bom senso, né? Qualquer outra pergunta? Se não, comecem a escrever seus cheques, né? E Jamuna vai arrecadar, né? Se eu aceito cartão... Aceita qualquer instrumento assim, legal. Vamos ver se tem alguma pergunta no Facebook.
Ah, graças a Miriam. Lila Purusha. ¿Dónde puedo encontrar en el Srimad Bhagavatam que Sri Chaitanya es encarnación de Krishna? Gracias. Es el verso famoso, Yagyayar Sankirtan Prayar. Esse é o capítulo 12, acho, né? 11. Eu vou dizer agora. Yamuna, você deve saber. Você é erudito. É o verso 11, 532. 11, 532. Que mais? Estou lendo. Isso aí, então. Jamuna Charya Goswami. Pois não, Tia. Pronto? Já ganhei meu salário. Você já cumpriu? Não, tá vendo? O que o senhor achou do resultado da reunião, Tia? Eu acho bom. O único ponto que mandei para o Chaitanya Gosai é que quando tem puja, adoração, no altar, Tulsi Puja, sim, o pujari pode usar a roupa tradicional, mas não é necessário que todo mundo use. Assim como qualquer igreja, uma igreja católica, não é que toda congregação tem que se vestir assim, com roupa especial. É para o sacerdote. Na verdade, a ideia é só quem está fazendo. Tá, isso não foi claro, mas agora foi esclarecido. Além disso, eu acho que vocês, devotos brasileiros, a minha experiência é que tem boa inteligência para essas coisas e organizar como a nível nacional. Então, a parte de estrutura administrativa, tudo, eu acho que foi bem feito. Geralmente, os líderes brasileiros têm boa inteligência para essas coisas. Então, eu confio em vocês para essas coisas. Também, e também fazem bom queijo em Minas. Charadeva, o que o senhor achou da mudança da expressão de roupa devocional para roupa cerimonial? Que estava no texto. Eu acho que isso é generoso. Quer dizer que, sim, dizer roupa cerimonial é uma realidade histórica e não filosófica. Quer dizer, eu até pesquisei no Bhagavatam, nossa escritura central, tudo o que o Bhagavatam diz sobre roupa. Então, e com muita felicidade, pode lhes informar que um sannyasi deve andar sem roupa ou com pele de veado. Entre os dois, eu achei melhor eu ficar mais conservador, então eu vou começar a usar pele de veado. E Brahmachari também, ou sem roupa, ou com pele de veado. Então eu vou deixar os Brahmacharis voltar nisso, mas o ponto relevante aqui é que vivemos dentro de uma sociedade, a ISKCON, e tem uma realidade socio-histórica. Então, a realidade socio-histórica é que para cerimônias, os devotos usam certa roupa e para ser membros do time, temos que observar certas normas da sociedade. Só que eu acho importante não pensar ou não pregar que isso é védico. Não, é sociológica, é uma realidade social e não védica. Podemos dizer que a realidade védica, no caso, é de colaborar.
Então, nós somos bons cidadãos, colaboramos, sem espalhar a mitologia de que essa roupa cerimonial é a roupa eterna da cultura védica e blá, blá, blá. Eu acho que se apresentamos o assunto, assim como, por exemplo, numa igreja católica, os sacerdotes têm sua roupa bem... Bom, tem roupa bem assim, opulenta, mas isso não tem nada a ver com Jesus. Jesus não se vestia assim, os apóstolos não se vestiam assim, Jesus nunca pediu que todo mundo vestisse assim, Jesus nunca pediu que se construísse um Vaticano, o maior palácio do mundo. Então, existem realidades históricas dentro de sociedades religiosas. E nós que somos membros da ISKCON temos que colaborar em certas coisas para não criar muita agitação. Então, com tal que podemos participar, mas com conhecimento, não em forma mitológica, mas em forma prática. Nesse documento a gente não falou muito sobre transformação do templo tradicional no templo cristão. Sobre quê? Nós falamos mais sobre a abertura de programas novos cristão oeste, mas não falamos sobre um templo tradicional se transformar num templo cristão oeste. Que é um assunto... Sim, porque tem alguns... a coisa boa de se transformar assim que não seria nada controvertido, né? Essa é suave. Por isso que evitamos de falar sobre isso, porque realmente é bem complexo. Então... Geralmente eu tento evitar controvérsia. É interessante, porque houve tanta controvérsia. Mas teria sido muito mais o fato de poder introduzir Krishna West, e a gente foi à luta, tanta batalha, e ainda somos membros da ISKCON. Devido a essa determinação, apesar das batalhas, de, afinal de contas, colaborar. A gente fez, é por isso que ainda estamos nisso. Agora, templos tradicionais, agora eu acho mais prático, diplomático, abrir programas novos. Claro, se existe um templo em que todo mundo, uma grande maioria, prefere o estilo Krishna West, podemos falar, mas nunca impor, e também não assim, como dizer, fazer política, nada disso. Eu queria falar uma coisa aqui. Eu marquei essa reunião aqui em Vrajabhumi, porque eu vejo esse projeto Vrajabhumi como um projeto Krishna West, na prática. O Maharaj Chandamukh não está aqui, ele teve que sair, mas o projeto do Maharaj Lapidar e o projeto Vrajabhumi já é um Krishna West funcionando. É daí isso que já está funcionando o Krishna West há muito tempo. Pensa assim. Parabéns. Qualquer outra pergunta? A senhora teria assim, um critério assim, bem objetivo em relação a um projeto Krishna West, de maneira que a gente possa apresentar isso para o senhor como um resultado, como o senhor ficaria satisfeito, algo bem objetivo. Como seria um projeto Krishna West? Que nível nós temos que alcançar para satisfazê-lo completamente um projeto? Eu vou explicar, e posso dar uma resposta bem específica. O que está mais faltando agora em Krishna West, o que realmente está faltando é
um projeto Krishna West que oferece vida espiritual completa. Por exemplo, um templo normal. Um templo normal. Os templos modernos são um pouco fraquinhos, alguns. Mas um templo tradicional, normal, todo dia tem Mangalarti. Tem aula de Bhagavatam, né? Tem Guru Puja, tem vida de templo. Assim como, por exemplo, vocês sabem que em certo horário o correio está aberto. Você pode comprar selos, você pode mandar um pacote. O correio oferece certos serviços e tem certo horário. Qualquer instituição, por exemplo, Pão de Açúcar, ou Carrefour, vamos dizer Carrefour, que França acaba de ganhar, né? No Mundial, então, vamos dar um exemplo de uma indústria francesa. Então, por exemplo, você vai para um supermercado, uma loja, e é profissional. Você sabe que em certo horário a porta abre. Se você vai lá no horário e a porta está fechada, você fica zangado. Né? Que isso? Isso é absurdo. Tem que estar aberto. Então, qualquer organização séria tem seu horário, oferece serviços. Então, agora a realidade de Krishna West é que quase todos os programas, e os líderes são bons devotos, são heróis, porque ele tem famílias, tem trabalho, e devido à sua realidade, eles, por exemplo, oferecem um programa uma vez por semana, uma vez cada 2 semanas, ou algo assim. E repito que os líderes devotos são devotos heróicos, que apesar de ter famílias, empregos, 1000 coisas, estão fazendo um programa, mas o que falta, e uma falta séria, é mostrar o que sempre queríamos mostrar, de que é possível ter vida espiritual completa no estilo de Krishna West. Que é possível ter todos os programas, todas as facilidades, as oportunidades, os recursos espirituais de um templo tradicional, mas com estilo Krishna West. Agora, por exemplo, um dos melhores templos dos Estados Unidos está em Gainesville, Flórida, na Universidade de Flórida, aquele programa famoso de Prasadam. E o presidente lá, meu irmão espiritual, Kalakanta, muito bom, devoto, inteligente. Então, eles têm um programa espiritual simples. Por exemplo, Mangalarti às 6 horas. Haribo! Mangalarti às 6 horas e tudo resumido, talvez Mangalarti 15 minutos. Uma aula de menos tempo. Eu não estou dizendo que isso é melhor, só que para muitos devotos, sua realidade é que eles não têm tanto tempo, porque tem famílias, tem emprego, tem isso, tem aquilo. Então, mesmo usando um programa, digamos, usando um programa mais compacto, como em Gainesville, que é um centro extraordinário, que fazem muitos devotos. São devotos estritos, sérios, mas eles oferecem, basicamente, oferecem tudo que um templo tradicional oferece. E assim mesmo que seja algo mais fácil, mais simples, mas oferecer um programa espiritual diário e completo. Até agora, isso a gente não tem. Em nenhum lugar do mundo temos isso. Então, a tese principal que queríamos comprovar, que é possível ter vida espiritual completa com esse estilo Krishna West, ainda não temos a prova em mão. Eu entendi claramente o que o senhor está dizendo. O que eu vou falar não é uma contestação, mas, assim, por exemplo, o programa aqui, Brajabhumi, o Chaitanya Goswami já acabou de falar do Brajabhumi, que é um projeto Krishna West. Sim.
Sim, e aqui tem toda a programação normal, é como um tempo tradicional. E então, o que faltaria para que esse projeto, assim, na cabeça do senhor, no entendimento do senhor, por que ele não é... Por exemplo, eu acho que, como vocês dizem em português, vestir a camisa, Sim. isso também tem certa importância. Por exemplo, um homem que casa com mulher e cuida da mulher, mas nunca admite publicamente que ela é minha mulher. É estranho. Então, eu acho que sair do armário tem uma certa importância. Porque, como se diz, a união faz a força. Então, fazer uma coisa, mas nunca dizer abertamente que você está fazendo, Sim. limita. Placa no portão. Então, Rogério, eu estou entendendo que então é a placa no portão que falta. Ok? Ouvindo isso, eu fico entendendo que é a placa no portão que falta e declarar ao mundo que a gente é. Porque existe um fenômeno muito importante na vida humana que se chama solidariedade. Solidariedade. Por exemplo, porque por exemplo, se tem um time, seleção que está jogando, mas um jogador diz que eu não uso o uniforme do time porque eu realmente não faço parte oficialmente da seleção. Eu faço parte, mas não oficialmente. Isso não é um time. Porque quando uma pessoa diz que eu faço parte desse time, eu estou vestindo a camisa, então qualquer coisa boa que você faz repercute. E a união faz a força. Então todo mundo com vergonha de falar abertamente, eu não quero dizer, porque se eu dizer, alguém vai não sei quem. E nunca tem essa solidariedade. E nunca tem essa força. Obviamente, o programa de Braja Bumi é muito bom. É um programa excelente. Todo mundo sabe disso. Mas se queremos realmente levantar a ISKCON, isso é coisa de time. Não de pessoas que querem jogar, mas não querem vestir a camisa e são e não são membros do time. Isso não dá. Claro, é um programa individual que tem valor, todo programa tem valor, mas eu estou pensando em termos sociológicos de como levantar a isso. Tem uma realidade sociológica, digamos. Falou disso. Acho que, assim, diante do que o senhor falou, né, se o Christian Leste aqui no Brasil está criando agora as regras ou as características, como ele vai funcionar, então a ideia é que o Braja Bumi deveria oficializar essa... Eu diria, se ele quiser, eu não quero pressionar. Eu sou GVC do Brasil. Que susto, né? Mas eu acordei um belo dia, eu era GVC do Brasil. Mas, então, não quero... Seria um conflito de interesse. Eu não quero pressionar. Vocês deveriam fazer isso. Eu estou explicando um fato real. Que com solidariedade, com um time declarado, todo mundo vestindo a mesma camisa tem muito mais força. Isso é uma realidade social. É uma realidade. Então, mas não posso cobrar, não posso exigir, porque eu acho que seria inapropriado da minha parte.
Obviamente, o meu propósito é de tentar ajudar a levantar a ISKCON. Então, estou explicando a realidade do mundo, como o mundo real funciona. Além disso, eu acho que esse documento que vocês elaboraram agora é muito importante, porque tem, em relação a Krishna West, tem muito medo irracional, tem muitos, assim, exatamente quem foi mordido de cobra tem medo até de minhoca. Então, devido a que na história do mundo Vaishnava houve tanto desvio, a ISKCON é, em certo sentido, um gato rescaldado, que tem medo de água fria. Então, o Krishna West é água fria. Muito bom. Mas muita gente tem medo. Então, se temos um documento claro, olha, somos isso aqui. Aqui são as nossas regras, os nossos limites. Operamos dentro dessas normas. Então, eu acho que declarar abertamente as normas, regras, limitações, pode eliminar muito medo irracional, pelo menos entre pessoas racionais. Obviamente, uma certa porcentagem de qualquer sociedade é irracional. Isso também é verdade na ISKCON. Tem uma certa porcentagem simplesmente irracional. Mas, pelo menos, felizmente, tem também uma porção racional. Então, com essa documentação, podemos eliminar bastante medo irracional e progredir. Agora é bom os padrões, e esse documento é bom para definir esses limites e os padrões, porque tem muita gente também que é inteligente, racional, legal, mas tem um pouco de medo. Acho que eu chamo o Brahman do medo. Sim. Tem medo, mas não sabe do que é, né, ainda. É. Mas com padrões definidos vai ser... Inclusive, podemos traduzir esse documento e usar em outros países. O Brasil, a realidade, na minha carreira gloriosa de GBC, estou brincando, mas eu realmente dediquei mais tempo ao Brasil do que qualquer outro país. Então, eu acho que existe uma certa justiça, que o Brasil também me ajude e que o Krishna West no Brasil seja um modelo para outros países de um programa bem organizado, com normas, com princípios bem definidos, declarados, públicos. E o Brasil deve fazer isso. Mostrar um modelo para o mundo de um Krishna West que não rescalda. Então, a nossa ideia, Acharya, diante do que o senhor falou agora, pedimos ao Chaitanya Gosai que, como representante da Secretaria Krishna West ligada ao CGB, que ele apresente esse documento ao GBC, o senhor também é o nosso GBC, para que se torne o tempo, inicialmente, da liderança. Sim, exatamente. Exatamente, eu acho que o procedimento seria, primeiro, apresentar ao CGB, e aí apresentar ao GBC, se estiverem interessados, que isso é nossa documentação, nossos estatutos, ou nosso sistema aprovado pelo Conselho Nacional do Brasil. Aí, assim mesmo. Porque deveria ser apresentado ou aprovado pelo CGB antes do GBC. Nós temos um plano agora. O Radai, eu chamei o Radai e o Redanata para a gente pegar suas palestras, suas últimas videoconferências e fazer livros, aquele estilo soluções.
que fez muito sucesso no passado. Né? A nova série eu quero chamar Soluços. Como? Soluços. É uma piada. Uma série de livros chamados. Tia Deva, o que o senhor acha? A gente pensou também em selecionar textos de Prabhupada. O que o senhor acha que o senhor prefere ter um livro só com suas palestras, um livro só com palestras de Prabhupada, para fazer no Sankta, ou o senhor prefere que a gente misture palestras do senhor e palestras de Srila Prabhupada no mesmo livro? Acho que é melhor separado para evitar controvérsia. Que já posso imaginar a crítica, o escândalo. Que estou me candidatando como o próximo Acharya. É melhor separado. Mas, Tia Deva, assim, se nós colocássemos alguns comentários de Prabhupada falando sobre o Krishna Oeste, né, de uma certa maneira... Isso sim. Se é um livro meu e você mostra que o que eu estou dizendo também reflete o que Prabhupada disse. Você pode sim, você quer dizer, não podemos fazer um livro que eu e Prabhupada somos coautores. Mas num livro meu você pode citar Prabhupada. Isso. Você pode incluir citações de Prabhupada no meu livro. Sim. Na introdução, botar texto de Prabhupada, se mostrando, né, o Krishna... Citações, isso é normal. Que você fala uma coisa e depois você cita uma autoridade reconhecida. Sim. Certo. Ok. Tá bom, então. Então, agora os outros não falam. Bom, agradeço a todo mundo. Vocês são... Hare Krishna. Muito obrigado, Tia Deva. Hare Krishna. Vamos para frente. Atrás vem gente. Atrás vem gente, isso. Hare Krishna. So, obrigado. Gracias. Thank you a todos que... E Hare Krishna. Hasta luego. Até logo. See you later.